Estamos de volta, hoje estamos discutindo sobre permacultura. No bloco anterior, a gente discutiu sobre um dos pilares desse conceito, né, que é o cuidar da terra. E agora, nesse bloco, a gente vai falar sobre o cuidar das pessoas, que também é um dos pilares desse conceito, que é a permacultura, que é a cultura permanente. Então, falando em cuidar das pessoas, dentro dessa proposta da permacultura, o que é exatamente isso? É bem diferente da concepção que às vezes a gente tem de cuidar porque o outro é inferior, vamos cuidar dos pobres, vamos cuidar de quem está excluído, de uma forma paternalista, né? O princípio da permacultura, o princípio ético da permacultura, de cuidar das pessoas, da gente cuidar uns dos outros, né? Então, como o Cláudio já falou, cuidar das pessoas implica numa estrutura de sociedade inclusiva. Então, uma estrutura de sociedade que considere todas as pessoas com o mesmo grau de importância. Então, quando eu vou fazer um projeto grande, eu vou pensar como as pessoas vão ser impactadas, eu vou ouvir a opinião dos moradores de um bairro a respeito do que precisa ser feito lá. É inconcebível que exista uma pessoa sem moradia em uma cidade, seja de que tamanho for, né? Se a gente for seguir esse princípio ético da permacultura, vai ser para nós inconcebível que uma pessoa esteja à margem do processo, né? Porque se a gente vê na natureza, os animais, todos eles têm casa, todos eles têm onde viver. Por quê? Porque eles têm acesso à terra, eles têm acesso à natureza, acesso aos biomas onde eles vivem, né? E o ser humano, onde é o bioma dele, né? Onde é o ecossistema onde ele vive? A gente precisa do acesso à terra para poder cuidar das pessoas. Então, os temas são super interligados, né? Isso está muito ligado também com o terceiro princípio ético, que é a redistribuição dos excedentes, né? Então, quando tem pouquíssima gente com tanta terra tendo acesso e controle e poder sobre tanta terra, né? Por que as pessoas que não têm terra têm que se amontoar nas cidades, né? Eu sempre uso uma figura assim, se você pensa num filme de ficção científica que a gente chega em outro planeta, né? A gente pergunta assim, como os habitantes daquele planeta vivem no planeta. A gente não pergunta como os habitantes ricos do planeta vivem e como os habitantes pobres do planeta vivem. A gente pergunta, é um planeta evoluído, como os habitantes vivem, né? E no planeta Terra parece que a gente normalizou essa questão de que os ricos têm direito a viver de uma certa maneira e os pobres não são nem considerados seres de direitos, né? Então, a gente está vivendo, né, numa pandemia, e te ouvindo, você falando em normatizar, né, em normalização, a gente hoje está vivendo uma pandemia e a quantidade de gente morando na rua é absurda, né? Famílias inteiras morando na rua. Daniel, você, enquanto sanitarista, como que você avalia esse comportamento social aonde que é normal ter pessoas morando na rua, principalmente num momento como esse? Eu não consigo falar do cuidado com as pessoas sem retomar os outros dois princípios, né? A permacultura também traz essa ideia de conexão. Você não consegue simplesmente tratar de cada um dos princípios de maneira isolada, eles estão todos muito interligados, né? Então, essas pessoas que não possuem casa ou não possuem alimento no dia a dia, elas também não possuem condições de se prevenirem, por exemplo, da Covid-19
ou até mesmo antes. Esse problema da Covid-19 é relativamente recente, né? É desse ano de 2020, assim, que a gente passou a viver ele com mais intensidade. Mas problemas relacionados à falta de saneamento... Potencializou esse estado de desigualdade, de abandono, né? Mas que a gente sempre viveu essa realidade na nossa sociedade, né? Doenças que são relacionadas com a falta de saneamento ou com a ingestão de alimentos de pouca qualidade também, isso a gente já experimenta essa realidade há muitos e muitos anos, né? Então, a permacultura, ela vem, quando ela traz esse preceito ético, né, de cuidado com as pessoas, ela vem trazendo esse ideal de inclusividade, de você incluir as pessoas num modelo de planejamento, num modelo de organização social, incluir a todos, incluir não só as necessidades, mas os desejos, as vontades de cada indivíduo, né? Cada um de nós tem desejos específicos, necessidades que são de cada um de nós, e para a construção de uma sociedade que efetivamente seja inclusiva, né, que seja de fato democrática, né, até usando esse termo, a gente precisa considerar todas essas realidades, todas essas pessoas que vêm de origens das mais diversas. Isso eu queria até fazer uma relação com a forma como a gente trabalha aqui à medida que a gente chega nas comunidades, né? A partir do momento que a gente desenvolve alguns projetos socioambientais em comunidades em situação de vulnerabilidade aqui na cidade de Salvador, a gente nunca chega nessas localidades com uma solução pronta. A gente nunca chega, olha pessoal, nós somos os detentores do conhecimento e vamos aqui trazer a solução para o problema de vocês. Antes disso, a gente sempre procura conversar com as pessoas, dialogar, conhecer quais são as reais necessidades e, em conjunto, de uma maneira que a gente consiga fazer da forma mais participativa possível, a gente conseguir construir soluções em conjunto. As pessoas, elas têm conhecimento, as pessoas, elas sabem muito mais da sua realidade do que nós, que às vezes chegamos de um contexto externo. E elas têm condições plenas de contribuir com a construção de soluções. Então, no cuidado com as pessoas, a gente precisa incluí-las, mas incluí-las de maneira total, incluí-las de maneira integral. Beleza. Esse princípio 2, ele tem interface para os dois lados, né? Como o Daniel falou, para os outros dois, né? A Adriana trouxe essa abordagem mais relacionada ao princípio 3, que é uma disputa que a gente tem que fazer de sociedade mesmo, né? E aí, hoje em dia, a gente tem que pensar completamente fora da caixa, né? Então, não é mais uma disputa capitalismo versus socialismo, né? É algo que surge diferente, mas de que valores nós estamos falando? Então, estamos falando de cuidar das pessoas, estamos falando de valores de igualdade de direitos, né? Igualdade de oportunidades, né? De uma manifestação de um cuidado pleno, como essa coisa da falta de moradia, da falta de saneamento. Né? Os dados no Brasil, eles ainda são absurdos, e no mundo mais ainda. Então, tem esse aspecto que é relacionado a essa distribuição da riqueza, que a gente vai lá para o princípio 3. Mas eu acho que na origem, a explanação, né, a jogar a luz acima desse segundo princípio, quando os caras pensaram a permacultura e definiram esses preceitos, está mais relacionado a lembrar que tudo o que nós fazemos, e aqui a gente cria um paradoxo filosófico, tá? No que eu vou falar agora. Entender que tudo o que nós fazemos, enquanto permacultura, é para as pessoas. Porque o ambientalismo ortodoxo puro é salve a natureza. A natureza não precisa ser salva. O que a gente precisa salvar é a espécie humana. A Terra, o complexo vida, é muito maior do que a presença humana. O ser humano, Homo sapiens, está há alguns milhares de anos na jogada, né? Se a gente pegar o surgimento, olha que dado interessante, se a gente pegar o surgimento do Homo sapiens no planeta, né, na evolução da vida, e botar a vida numa escala de 1 ano, nós chegamos na parada, o Homo sapiens, no último segundo do último dia do ano. Não sei se ficou complexo demais para o nosso espectador, mas é o seguinte, imagina que o surgimento da vida na Terra, que tem 3,8 bilhões de anos, está numa escala de 1 ano. Tá? Então, 3,8 bilhões de anos equivale a 1 ano. O ser humano aparece no último segundo do último dia. Não, sabe, a Terra não depende de nós, a vida não depende de nós. Nós é que dependemos dela. Então, quando a gente fala de cuidar das pessoas, é um ambientalismo que se preocupe com as pessoas, com a qualidade de vida das pessoas.
Então, eu quero preservar ar puro, eu quero preservar o miquinho dourado, não é porque o miquinho dourado é bonitinho, é porque o miquinho dourado, primeiro, ele representa um símbolo de degradação do meio ambiente. O miquinho dourado ele deixa de existir em pequena parte por causa da caça, mas em grande parte por perda do seu habitat. Quando se perde o habitat do miquinho-leão da cara dourada, não sei se esse exemplo está antigo demais, né? Mas lá nos 90, né? Salve o mico-leão da cara dourada e tal. O que representa isso? Salve a Mata Atlântica. A Mata Atlântica nos dá água, nos dá oxigênio, nos dá solo. Então, é essa visão sistêmica. Salve a baleia jubarte. Não é porque a baleia é legal e simpática, é porque ela representa, primeiro, o fim de uma visão utilitarista, onde tudo que é recurso natural, né? O termo já diz recurso natural, é recurso porque tem utilidade para o ser humano. Não, a gente precisa preservar o equilíbrio dos ecossistemas, porque nós dependemos desse equilíbrio. Então, quando a gente fala cuidar das pessoas, subindo para o princípio 1, que é cuidar do planeta, eu cuido do planeta para que nós tenhamos qualidade de vida. E aí eu desço para o princípio 3 e digo, é qualidade de vida para todos, não é só para os ricos, não é só para os branquinhos, héteros, da classe média alta. Não, é para todos. Então, quando a gente chega numa comunidade quilombola e vai tratar essa comunidade quilombola que eventualmente derrubou uma mata lá para fazer, usar como lenha, e você vai tratar esse cara do mesmo jeito que o desmatador da Amazônia que está desmatando para vender madeira ilegal? Não, tem que ser diferenciado, sabe? Então, esse tipo de situação que é inevitável, e vai ser, acho que a quarta vez que eu vou falar essa palavra aqui, porque tem gente que conhece permacultura e quer romancear e achar que a gente está falando do movimento hippie, né, de vamos só ser paz e amor e tal. Não, permacultura ela é política, porque nós estamos falando de discutir a sociedade. Não tem como a gente discutir a sociedade sem falar de política. O que não tem nada a ver com assumir a postura de um partido A, B ou C, mas de que valores nós estamos falando, né? Então, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo, mas é muito rápido e já a gente está de volta. Repartir os excedentes demanda que a gente tome essa consciência, que a gente reconstrua essa consciência diante do planeta, diante desses chamados recursos, né, que a gente precisa reconstruir também esse próprio ideal, para que a gente possa construir uma nova forma de habitar, de repartir, de compartilhar, de viver em sociedade mesmo.